Felizmente Maria fez a semana passada um programa com o Padre Virgílio falando sobre a violência contra mulheres e meninas. E nós vamos então falar hoje sobre esse assunto que vocês têm me pedido, e nós já conversamos com o Paulo Panatta, que é psicólogo, a respeito, e hoje nós vamos ver um outro enfoque, um outro ponto de vista sobre o mesmo tema, que é o suicídio. Então, nós vamos continuar conversando com o Padre Virgílio. Esse é um grande desafio diante de uma sociedade complexa e que isso se prolifera cada vez mais. A sociedade passa por um estresse social, um estresse coletivo, e isso precisa ser compreendido. A base de uma compreensão do meio é o diálogo, a clareza, a franqueza, a lucidez das falas, no ambiente relacional. A clareza da comunicação, de dizer diretamente o que está sentindo, é o grande desafio de superação de qualquer forma de inibição da vida, e que culmina com o que funila com o suicídio. Esse problema, o suicídio, ele tem uns pilares complicados, porque ele está muito ligado, ou está diretamente ligado aos sentimentos. Os sentimentos, eles impactam a vida. Toda hora nos encontramos em diferentes situações e usamos essa expressão sem palavras. Então, aqui entra a capacitação dos profissionais para auxiliar. E o pai e a mãe precisam de ajuda. Os adultos precisam de ajuda para melhor auxiliar as pessoas que estão ali. Porque hoje os problemas que funilam para o suicídio, eles não podem ser só elencados. Eles precisam ser elencados, analisados e sinalizados numa tentativa de solução. Nós precisamos salvar vidas. Com certeza. E não dá para esperar para amanhã, né? SOS, que é Save Our Soul, salve as nossas almas, nós precisamos fazer constantemente. E o diálogo é para os profissionais, é para capacitar as pessoas. Porque a pessoa que está com desafio, ela não vai dar a linguagem exata. Nós é que precisamos interpretar a linguagem que está fragilizada. Uma pessoa que está angustiada e que vai se suicidar, ela não consegue expressar com lucidez o projeto. Então ela vai estar naquele complexo sem palavras. Ela vai dar sinais. E nós somos... interpretar esses sinais. Interpretar, e somos aqui, como se diz assim, chamados, convocados de perceber e interpretar esses sinais para ajudar a superação e para defender e salvar o SOS, que nós precisamos estar sempre ativos. A Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu 10 pontos que são os sinais. Que auxiliam, nós devemos, que são sinais, que são indicadores de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está desconfortando a vida, que está fragilizando a liberdade e a felicidade, o bem-estar. Claro, então, no caso, os pais, os educadores, os profissionais, eles têm que ficarem atentos a esses 10 sinais. Eu vou elencá-los e vamos partilhar algumas coisas. Nossa, né? Que ótimo. Vou elencar isso com muito carinho. E não, aqui, gente, não se trata, queridos pais, queridos adultos e profissionais, nós não podemos simplesmente fazer um raio-x da sociedade e ficar por ali. Não basta um ver, precisam analisar e precisa um agir. Precisa de um agir. Claro. Então nós precisamos ver, soluções, analisar e agir. Ver, julgar e agir. Julgar talvez não é o sentido. Analisar com carinho, com amor, com ternura, com responsabilidade, acolhimento. Nós precisamos disso. Então, escuta. Muita escuta, muita. Então nós precisamos saber estes pontos e se por acaso, durante esta fala, você se incluir dentre estes elementos, esses elencos, esses sinais, não se sinta impactada.
Sinta-se feliz porque agora, então eu preciso entrar, reagir, entrar na autoajuda, pedir ajuda. Seja nobre, coisa mais nobre de um ser humano é pedir ajuda. Deixe-se ajudar, por favor. Deixe-se ajudar. Isso é uma coisa mais nobre. Eu vou elencar 10 pontos. E, minha querida, e você em casa, né? O primeiro ponto que a Organização Mundial de Saúde trabalha, e aqui não é só a saúde do corpo, mas a saúde da integridade da vida, e entra todo o aspecto da espiritualidade, da religiosidade, da ternura, da intelecção, toda a parte nobre do intelecto da vida e as suas gamas relacionais. O primeiro ponto, pode escrever aí, é a questão da solidão. A solidão é um sinal de que a coisa não está legal. E se você sente solidão, tocou, né? Tocou. Quando eu tenho vontade de ficar isolado dos meus grupos, é isso? Agora, vamos fazer uma diferenciação. Às vezes eu estou muito cansado. O cansaço, eu preciso me reenergizar. Sozinho. Não se trata de solidão, né? Não. Ficar sozinho um tempinho para me refazer. A solidão é quando é uma busca individualizada, que já está viciada. Quando a alma já está viciada, a pessoa ela não tem mais desejo de conversar com ninguém. Então aqui já é um sinal que nós precisamos abraçar a alma, o coração, a vida dessa pessoa. Abraçar, acolher, escutar. Então não é aquela, agora um pouquinho eu preciso me reenergizar, descansar, eu vou por debaixo de uma árvore, lá perto de uma cachoeira. Isso não tem nada a ver com solidão. Isso é coisa que nós precisamos mesmo. Precisamos. É bom fazer, né? Precisamos ir debaixo, ver as flores, ver a primavera da alma, que tem que ser diária, viu? Precisa ser diária. Precisamos ter primavera diariamente, né? Então, todo o aspecto de solidão nós precisamos organizar. Posso ir para o segundo? Que tal? Se sinta animada. O processo depressivo. A depressão. Esse é o mal do século XX, já passou para o XXI. A depressão. A depressão, ela decorre de muitas coisas. Ela tem os seus links em diferentes espaços. Quando um ser humano se deprime, porque não se trata de pedir aqui para o ser humano que ele seja valorizado, mas o ser humano necessita de valor. Porque quando a dignidade é tocada, seja positiva ou negativamente, há uma reação no núcleo da vida. E quando esta realidade da dignidade, que é o bem-estar interior, ela toca o indiferente, ela se deprime. Há um fechamento interior. E essa depressão tem muitos fatores. A depressão tem diretamente o fator mais grave da depressão, ela é quando ela não é valorizada. E existem pessoas que não se importam com isso. Não importa se não sou valorizado, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço. Elas têm uma autodeterminação mais aguçada e não se importam com isso e jamais se deprimirão. E outras pessoas, elas têm uma necessidade de dizer, que legal que você fez isso, né? Então, e se essas pessoas não recebem essa validação do meio ambiente e das pessoas e suas correlações, elas tendem a fechar. Então, a valorização da vida faz parte dessa proteção para a pessoa não se deprimir. Não significa que eu preciso ficar elogiando toda hora, não, né? Mas valorizar, eu acho que a palavra valorizar é valorizar e dignificar a pessoa, né? Isso não tem discussão, né? A vida, a pessoa, ela precisa ser valorizada e dignificada a toda hora. Se ela errou, é outra coisa, mas a dignificação faz parte do embelezamento interior. Nós somos belos,
lindos. Isso mesmo. Então, a depressão. Então, nós vamos como segundo. O terceiro é a questão de doenças, né? Nós temos muitas doenças. Isso leva ao suicídio. Sim. Aí pode ser física, emocional. Então, quando eu falo de doenças, eu não geral. falo... eu falo geral. Não é uma doença física, por exemplo, estou com uma doença que tem dificuldade de regenerar, de estabelecer uma cura. Não se trata só disso. Mas se trata de até uma questão traumática. E lembro que no programa passado nós falamos de violência. Quando uma pessoa é consequentemente violentada na alma, nos sentimentos, por agressões verbais, ela se torna doente. Uma pessoa que no ventre materno é violentada, ela é agredida por gritos alheios e a mamãe impacta tudo, a mamãe está gestando, ela impacta tudo isso, ela vai gerar algum registro interno na teia da vida que podem levar a uma doença, por toda a debilidade, coordenação motora. Tem pessoas que têm dificuldade de estabelecer uma coordenação motora para escrever, ou para música, ou para fala. Então, isso são doenças que nós precisamos ajudar com carinho. Ninguém está diminuído por possuir qualquer coisa do que o padre está falando agora, né? Não. Isso aqui são coisas para mapear a nossa vida com alegria, encará-la com bastante seriedade e responsabilidade e superar. Nós vamos superar. Quem não tem uma dessas? Todos nós temos. E o padre está elencando aqui, que não é uma definição minha, mas a Organização Mundial da Saúde, que nós precisamos, com carinho, ter superar, consciência, claro, discernir, né? Para superar. Tratar. A quarta, uma quarta, que é os problemas de relacionamentos. Esses eu acho terríveis. Eles podem estar na ordem conjugal, é o problema de relacionamento. Eles podem estar também na ordem de responsabilidade técnico-profissional, os nossos afazeres, porque nós nos apegamos aos nossos afazeres. Por exemplo, uma senhora, uma senhorita, uma dama, que tem afinidade de cozinhar, e se ali algo impacta, traumatiza, aqui tem consequência. Tem consequências. A coisa que mais eu gosto de fazer, e alguém aqui me poda, me restringe. E isso gera um retrocesso, um impacto e um fechamento do núcleo, do horizonte da vida, do brilho da alma. Claro que é um objetivo de vida, né? Objetivo de vida, que são os nossos dons, os nossos talentos foram podados, exatamente. Então, no relacionamento conjugal também isso é forte. Na questão do matrimônio, os homens e mulheres, às vezes há uma supremacia, há um mais que o outro. Não, isso dá problema, porque quando um ou outro é inibido, ele é subjugado, há um domínio, então nós temos esses problemas. E se foi a harmonia? Então, uma coisa que eu preciso dizer aqui nesse quarto ponto, que é do relacionamento, em todas as ordens, nós não estamos em níveis diferentes. Nós estamos em funções diferenciadas. Exato. Atividades diferenciadas. Então, esse é um dom nobre que edifica. E se nós não considerarmos isso, acontece um suicídio. E o suicídio não é o apagar da luz da vida. O suicídio, ele é lento. Você vai obscurecendo a lâmpada da vida, do horizonte, o nascer do sol. Então, o suicídio não é aquele pam. Aquilo já é o final, né? Aquele é o apagar das luzes, né? É o final, mas há um fechamento do foco, né? Ele já vem sofrendo há anos, Há muitos anos, né? Porque o suicídio, ele é consequência e ele vai num degradê da alma, degredindo, ele vai finalizando, né? Porque ninguém vai acordar hoje eu vou me suicidar, né? Não é um processo todo
de sofrimento, de que vem limitação. acontecendo. Exatamente. E um quinto ponto, para nós acelerarmos um pouquinho, porque a minha preocupação sempre é o tempo, você em casa fica pensando, pode falar muito, né? As dificuldades financeiras, e nós sabemos que o mundo é um mundo de câmbio, um mundo não é mais só de troca, mas é um mundo que custa caro. Um mundo... E é uma cobrança pelo ter também. A cobrança pelo ter está muito pesada. Até cada dia mais. Está até fora dos padrões da convivência e do horizonte da vida, né? Então nós precisamos ver isso muito bem. Então a questão financeira, ela precisa ser discutida e debatida, porque a gestão financeira, às vezes, nem sempre é bem ensaiada. Né? Exatamente. Administrar sempre, né? Sempre. Planejar, administrar para não ter problema. Isso. Um sexto ponto é o bullying. Terrível. O bullying nós enfrentamos dia a dia, né? Começa pelas crianças já, né? O bullying são aquelas tiradinhas que a gente chama, né? A pessoa está tirando da minha cara, né? Ou tá tentando jogar piadinhas. Esse bullying, ele acaba sendo uma doença que vai enraizando entre nós. Então nós devemos que encarar o bullying, encarar essas tiradinhas, essas piadinhas, essas máscaras que nós chamamos de estigmas. Vai estigmatizando a pessoa, colocando algo nela que ela não é. Colocando, cada dia um pedacinho você vai dizendo, e eu fico com uma conceituação daquela pessoa, mas aquela pessoa não é assim. Ou uma outra disse que disse. Outra imagem, né? Formando uma imagem falsa. Irreal. Negativa. Então o bullying é um problema que nós precisamos encarar, que ele está entre as raízes que levam ao suicídio. E aqui tem o sétimo ponto. Eu acho que o sétimo ponto, ele é muito complexo. Até precisaria quase um programa para tratar esse sétimo ponto, que é o problema das drogas. O uso de entorpecentes. Mas quando eu falo de drogas, é geral, gente, é geral. Qualquer coisa que vicie, né? Qualquer coisa que vicie. Perde o e controle. Nós temos as substâncias que nós ingerimos, que são as drogas, que nós inalamos, cheiramos, e também aquelas substâncias que os olhos contemplam. Quantos vícios que não estão diretamente relacionados à ingestão, mas estão relacionados àquilo que tu vê, aquilo que você faz. Por exemplo, a internet é um vício hoje. Sim, repetição sem controle, né? A utilização dos telemóveis, que são os smartphones, os celulares complexos, né? Se não forem bem administrados e administrar com consciência, nós vamos atrapalhar o relacionamento, nós vamos atrapalhar o trabalho, a qualificação e o aprimoramento profissional, nós vamos frear por a má utilização. É uma forma de droga, é uma droga. Então impedem a evolução, o crescimento, o discernimento, o aprimoramento. Então nós precisaríamos discutir bem isso aqui, que também é uma raiz do suicídio, né? É uma raiz. Tem uma época aí da baleia, né, azul, lembra? Nossa, então tudo isso. Então, assim, nós vamos gastar esses minutinhos finais para falar dos outros três, mas esse ponto aqui, que é a raiz grossa, é uma das raízes grossas, né? Sempre temos do suicídio. A timidez. Mas agora, porque o padre falou que a timidez é uma raiz do suicídio, todos nós temos graus de timidez. E situações também. E situações. A timidez, tímido por ser tímido não é uma causa natural de suicídio, não. O tímido é aquele que nasce com essa tendência de ser tímido, quieto, calmo, né? Existe o tímido sadio, existe o tímido que já é traumatizado. É aqui que nós temos que abraçar. O tímido sadio é aquele que ele é envergonhado, ele tem um grau de vergonha. Mas o tímido, traumatizado, é aquele que quando tu fala, ele já amarra os nervos, ele estica as cordas, todos os nervos, esse entroncamento, esse é um tímido que precisa de ajuda com muito carinho, que é o tímido traumático.
É diferente. E também tem dificuldade de expressar as suas emoções, sim. né? Que daí ele não consegue, linkar a linguagem. O tímido tem dificuldade de agregar uma linguagem clara. Aí precisa de ajuda. Ninguém aqui deve ser culpado, ninguém aqui deve se sentir julgado. Nós vamos abraçar todo mundo. Um outro problema que nós achamos aqui é a questão nós já pulei tantos aqui, acho que eu pulei alguns aqui, que é o sentimento de perdas. Que não sabe, não sabe aceitar, ou não consegue aceitar. Um dia eu posso contar, eu sei que o tempo é complicado, mas o sentimento de perda descredibiliza e desmotiva, né, muita coisa e faz a pessoa retroagir. Uma vez, numa palestra que eu fiz em Bogotá, um pai de família, um senhor de uns 35 anos, ele disse para mim: padre, eu não creio mais em Deus. Ele disse: não creio. E gritou na plateia. Ele se levantou, ele escutou a minha fala e se levantou e disse: não creio mais em Deus. E eu me aproximei dele, ele veio ao meu encontro e ele foi repetindo isso. E eu perguntei com muita preocupação, eu perguntei: por quê? Ele disse: Deus tirou meu filho de 8 anos. Né? Sentimento de perda. Daí ele disse: Deus tirou meu filho, eu não creio mais em Deus. E ele disse uma chave. Ele liberou a chave. Ele disse: padre, eu fiz de tudo. E trabalhar com isto, nós vamos entender que a nossa responsabilidade com a vida é fazer de tudo. Não temos o controle da vida, nós somos cuidadores dela. Vamos repetir isso? Não temos o controle da vida, somos cuidadores dela. Quando aquele senhor, aquele pai que perdeu o filhinho de 8 anos, disse para mim que não acreditava mais em Deus, porque Deus tirou o seu filho, e na frase chave ele disse: eu fiz de tudo, padre. Quer dizer, nossa função é fazer de tudo. Faça de tudo. Cuide. Então, um dos sentimentos de perda ele é sempre sentimento pesado, mas nós temos que ter a consciência que devemos ser cuidadores, fazer de tudo pela vida. Temos mais aqui a questão da adolescência. Então, eu penso que nós, agora, os meninos de 25 anos em diante, os meninos e meninas, toda a galera de juventude acumulada, nós temos que exercitar bem a nossa consciência para não banalizarmos as coisas e não dizer que tudo é a mesma coisa. Nós vamos dizer para essa gurizada que o bem será sempre o bem, que a verdade será sempre a verdade. Nos seus impulsos diferenciados, os sentimentos serão sempre sentimentos que precisam ser elevados à consciência quando possível para dar maior exatidão de exercício da liberdade. Senão, nós não vamos acertar o suficiente para manter a vida na liberdade e na sua dignidade de ser feliz. Vamos ajudar. Não vamos fazer aqui elencos que levam ao suicídio apenas, mas sinais que levam à conservação e superação de tudo que é mal para garantir a vida na sua plenitude. Então vamos prestar atenção, né? O Padre Virgílio foi ótimo na explicação, então vamos agora tomar cuidado e vamos começar a analisar e pensar sobre isso e ver se traz uma luz aí para o nosso caso. Cada caso é um caso, então você vai agora analisar tudo isso. Nós vamos colocar esses programas no YouTube e você pode rever, tirar as suas dúvidas e qualquer coisa liga para nós ou para o Padre Virgílio. Isso, busque ajuda. Tem que buscar ajuda, sempre, busque né? sempre o diálogo. E na dúvida, já busque ajuda. Na dúvida, busque ajuda, isso. Imediatamente. Olha, com certeza. Isso é nobre, nós adultos precisamos buscar, na dúvida, ajuda. Com certeza. Padre, muito obrigado, que Deus lhe abençoe pela sua generosidade e a exploração aí de 2 programas. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.